Se você, advogado ou advogada, já teve aquela sensação de que o Poder Judiciário ele não apreciou a sua petição com a atenção necessária, esse vídeo é para você. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Varengo, seu legal designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os benefícios do legal design no que se refere à apreciação das suas petições pelo Poder Judiciário. Eu já falei em diversas oportunidades aqui os benefícios, os princípios do legal design, mas eu nunca foquei muito nesse assunto. Então eu achei que seria de bom tom trazer um vídeo mais direcionado, onde nós vamos conversar exclusivamente sobre os benefícios do legal design para a sua advocacia. Beleza, legal. Então vamos começar aqui. Eu separei 10 tópicos sobre os benefícios. Vamos começar pelo primeiro tópico, vamos começar pelo início. O primeiro tópico é a clareza e compreensão. Quando você, advogado ou advogada, passa a aplicar os princípios do legal design nas suas petições, elas se tornam mais claras e acessíveis. E isso facilita a compreensão das informações pelo Poder Judiciário, pelos juízes, permitindo que eles entendam rapidamente os pontos essenciais da sua argumentação. E aí você me pergunta, tá bom, João, qual princípio do legal design ajuda nessa clareza, nessa compreensão? E aí a gente vai para o próximo tópico, que é o destaque dos pontos-chave. O legal design ele permite que você destaque as principais informações da sua petição utilizando recursos gráficos. Você pode utilizar, por exemplo, o negrito, você vai destacar uma determinada frase ou uma palavra em negrito. Você pode utilizar cores também, como eu já falei, recursos gráficos. Esse tipo de destaque ajuda os juízes a identificar rapidamente as informações que você julga ser mais relevantes, as informações que você julga ser mais relevantes. E uma das formas que a gente faz também, e a gente consegue dar esse destaque, é utilizando o nosso próximo tópico, que seria a hierarquia visual. Eu acho que esse é o tema, esse é o termo que eu mais falo aqui no canal. A hierarquia visual, ela é essencial. E como você cria uma boa hierarquia visual? Ao aplicar o legal design, você ajuda a criar uma hierarquia visual clara nas suas petições. E como você consegue fazer isso? Utilizando cabeçalhos, subseções, títulos e outros elementos visuais também que guiam os juízes pela estrutura do documento e pelo fluxo da sua argumentação. Então, aquilo que eu já falei diversas vezes, você vai estruturar os títulos de acordo com a relevância. Então, qual é o título mais importante? É o título do documento. Aquele tem que dar o destaque para que seja a primeira coisa que a pessoa olhar, que o juiz vai olhar, vai saber do que se trata. E aí você tem que fazer uma diferenciação dos títulos das subseções da sua argumentação, então do direito, dos fatos. Você tem que fazer uma estruturação que siga um fluxo lógico da sua argumentação. E a hierarquia visual ela é essencial para uma boa legibilidade do seu documento. Mas existem outras formas de também criar uma hierarquia visual e guiar a leitura do usuário pelo seu documento. E aí a gente utiliza o nosso próximo tópico, que é o uso de diagramas e gráficos. O legal design ele permite a inclusão de diagramas, fluxogramas e gráficos que explicam visualmente partes complexas da argumentação e daquele processo ou informações que são mais complexas. Isso ajuda a tornar a argumentação mais visual e fácil de acompanhar. Todo mundo já sabe hoje em dia, já existem diversos estudos que comprovam isso. O cérebro humano ele interpreta com muito mais rapidez e facilidade imagens e não textos, O texto demora um pouquinho mais. Então, quando você utiliza recursos visuais e gráficos, você ajuda também a simplificar uma informação complexa.
Beleza, e o que está, quando a gente fala em redução de informação complexa, e invariavelmente a gente vai para o nosso próximo tópico, que também eu falo demais aqui, que é a redução de jargões e linguagem densa. A abordagem do legal design incentiva a simplificação da linguagem jurídica e a eliminação completa, ou pelo menos na medida do possível, de jargões desnecessários. Isso evita a confusão e ajuda também os juízes a compreenderem melhor os seus argumentos sem necessidade de decifrar termos complexos, né? Eu já falei diversas vezes aqui, já existe inclusive campanhas do próprio Poder Judiciário sobre a aplicação de uma linguagem mais simples. Você utilizar jargões técnicos, aquele juridiquês ultrapassado, não te faz ser um bom advogado. Então, evitem ao máximo. Óbvio que existem situações e termos que a gente não tem muito para onde fugir, né? Mas, na medida do possível, simplifiquem os textos de vocês. Beleza, legal, a gente vai nós vamos passar para o próximo tópico, que é uma apresentação atraente. O uso de elementos visuais como ícones, gráficos e uma formatação, uma diagramação visualmente agradável torna a petição mais atraente e pode também aumentar o interesse e a atenção dos juízes durante a análise. Óbvio que não adianta nada você ter uma petição bonitinha, bem diagramada, sem o conteúdo, né? A aparência profissional do documento, ela passa uma seriedade maior, e isso a gente vê com exemplos claros todo santo dia, que não tem nada a ver com direito, né? A gente vê aí uma determinada marca de smartphone ser o sonho de consumo de todo mundo, sendo que a configuração, o hardware dela, seria equivalente a outros smartphones que não têm o mesmo charme. Então a apresentação faz diferença sim. Mas quando a gente fala em apresentação, em todos esses itens que eu já destaquei acima, a gente não pode esquecer do próximo tópico, que é a acessibilidade. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente aqui, eu vou deixar o cardzinho aparecendo, onde eu abordei com mais profundidade esse assunto. O legal design, ele garante que as suas petições elas sejam legíveis por todos, incluindo pessoas com deficiências visuais, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Eu vou falar aqui rapidamente, que não é só a questão da pessoa ser cega, por exemplo, né? ou ter uma deficiência muito alta na visão e não conseguir enxergar. E aí a pessoa utiliza, por exemplo, leitores de tela, que inclusive eu dei uma demonstração rapidinha de como você resolve esse problema de acessibilidade no Word. Mas também a gente tem que levar em consideração o contraste. Então eu já vi alguns exemplos quando a pessoa vai estar fazendo uma argumentação jurídica, né, na petição, e aí vai destacar uma passagem de uma doutrina ou de repente algum julgado, e aí a pessoa quer inovar e me mete uma fonte itálica, em itálico, cinza, um cinza razoavelmente claro, mediano, e bota um quadro por trás, um quadrado por trás, criando uma caixa, né, cinza também. Aí, ao invés de você dar destaque, você quase que transforma aquela informação em visível, o que inconscientemente tira toda a atenção que ela deveria ter. Então, a acessibilidade ela é essencial. Tudo isso que a gente falou até agora nos leva ao 8º tópico, que é a facilidade de localização de informações. A organização visual das petições por meio do legal design facilita a localização rápida de informações específicas, que é aquilo que a gente já falou lá em cima, que é você destacar os pontos-chave, você utilizar a hierarquia visual para guiar a leitura do documento. Tudo isso é útil principalmente, em especial, quando os juízes precisam revisar argumentos ou pontos de referência da sua petição. Beleza, legal. O que resulta no nosso 9º tópico, que é a comunicação eficaz de precedentes. O uso de recursos visuais no legal design pode ajudar a explicar precedentes e decisões judiciais de maneira mais clara e visual.
reforçando a autoridade dos argumentos que você decidiu utilizar e melhorar a sua persuasão. Eu nunca sei como é que se pronuncia essa palavra corretamente. O que vai de encontro exatamente o que eu estava falando na parte de acessibilidade. O destaque de jurisprudência, de julgados, de doutrina, eu vejo que ainda é, para muitas pessoas, um calcanhar de Aquiles. Então a gente tem que ter cuidado para destacar de forma eficaz esses precedentes, sem comprometer. Beleza, legal. E aí a gente vai para o nosso último e derradeiro tópico desse vídeo, que é a credibilidade profissional. A aplicação do Legal Design ela demonstra uma abordagem inovadora e cuidadosa para a apresentação dos seus documentos jurídicos. Isso pode aumentar também a percepção da credibilidade profissional do advogado perante o judiciário. Aquilo que eu falei, a apresentação, por mais que a gente queira se rebelar, a gente não vai mudar o mundo, pelo menos não do dia para a noite. A apresentação é importante. Quanto mais profissional os seus documentos parecerem, mais credibilidade você irá passar. Então, lembre-se de seguir todos os tópicos que a gente já falou para que no final você tenha uma credibilidade profissional muito mais relevante. E é isso aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha conseguido passar alguma informação importante. Caso tenha ficado alguma dúvida, não se esqueçam, podem deixar nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível e nos vemos no próximo vídeo. Fui!